Olá, nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. E vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre a distância entre dois pontos e ponto médio. Prestem bastante atenção ao vídeo, à explicação, faça os exemplos no seu caderno para que você não tenha dificuldade na hora de responder as atividades. Além do plano cartesiano, nós temos como base da geometria analítica a distância entre dois pontos. Então, através da distância entre dois pontos, nós vamos ter muitas características e propriedades estudadas, na geometria analítica que serão demonstradas através dessa distância. Eu coloquei aqui uma figura para demonstrar essa distância entre dois pontos. Sempre que a gente tiver que calcular a distância entre dois pontos, perceba que essa distância aqui, ó, eu tenho um ponto A, que tem a coordenada XA, YA, e o ponto B, que tem a coordenada XB, YB. Sempre que eu precisar calcular a distância entre dois pontos, essa distância vai representar a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, eu vou ter aqui que achar o valor dessa hipotenusa. E aí, a gente traz o teorema de Pitágoras para esse cálculo da distância. Então, a gente se baseia nele para calcular. Vou colocar aqui a fórmula para vocês verem. Como que a gente faz? A distância ela vai ser sempre igual à raiz quadrada do quadrado das diferenças dos pontos x. Então, vou ter aqui, ó, xb menos xa vai corresponder a um cateto meu. E lembra que no teorema, esse cateto vai ao quadrado. Então, xb menos xa é elevado ao quadrado, ó. Vou ter que essa diferença é elevada ao quadrado. Depois, o outro cateto vai ser dado pela diferença de yb e YA. Então, essa diferença também vai ao quadrado. Então, essa é a fórmula para calcular a distância entre dois pontos. Vamos praticar? Aqui nós temos dois pontos, ponto A e ponto B, e eu quero calcular a distância entre eles. A coordenada do ponto A, ó, o x dele está aqui no 1, e o y de A também está no 1. Então, a sua coordenada vai ficar assim, ó, 1, 1. O ponto B, nós temos aqui que ele está no x5, y4. Então, a sua coordenada fica 5 e 4. Aí, para calcular, a gente vai utilizar a fórmula que eu mostrei anteriormente. xb menos xa elevado ao quadrado, depois yb menos ya, e essa diferença também elevada ao quadrado. A gente faz a substituição, eu vou ter 5 menos 1, porque, ó, xb é o 5, eu troco lá, e o xa é o 1, troquei lá no primeiro parêntese, e essa diferença eu vou elevar ao quadrado. Aí a gente vai para o y, lá no parêntese do y, a gente tem yb, que é o 4, menos ya, que é o 1. Aí essa diferença também vai elevada ao quadrado. Então, aqui, ó, 5 menos 1, eu vou ter 4. E esse 4, ele vai ao quadrado. Depois eu vou ter lá a diferença aqui, ó, 4 menos 1, que vai dar 3. Ó, 4 menos 1, que vai dar 3, e 5 menos 1, que deu 4. Aí, depois de elevar ao quadrado, ó, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. Eu vou ter 16 mais 9, que vai dar 25. Então, eu vou ter aqui raiz quadrada de 25, que todos vocês sabem, é igual a 5. Então, a distância entre A e B, deixa eu trocar a caneta, a distância entre A e B corresponde a 5, ok?
Além da distância entre dois pontos, nós podemos também ter que calcular o ponto médio. Quando a gente fala em ponto médio, em média, que divide bem ao meio. Então, vamos ver como acontece o ponto médio na geometria analítica. Nós temos aqui o ponto A e o ponto B. Aí, nós temos o ponto M, que a gente chama de ponto médio. Aqui, para saber esse ponto médio, eu tenho que saber a coordenada dele de x, que eu chamo de x médio, xm, e de y, que é o y médio. Como que a gente calcula a média? Soma e divide pelos valores somados, né? Por exemplo, se eu estou calculando média de notas, são 4 notas, eu somo as 4 e divido por 4. Aqui a gente está calculando o ponto médio entre dois pontos. Então, a gente vai somar as coordenadas dos pontos e dividir por 2. Olha só. Eu vou pegar o valor de XA mais o valor de XB. Então, aqui, ó, XA mais XB, divido por 2, e aí eu vou achar meu X médio. O mesmo eu vou fazer com Y. YA mais YB. Então, eu vou pegar aqui, ó, YA mais o YB, divido por 2 e vou achar o meu Y médio. E aí, tendo a coordenada do X médio e do Y médio, eu tenho a coordenada do ponto médio. Vamos praticar? Determine o ponto médio do segmento AB, sabendo que A está na coordenada 2 e 1 e B na coordenada 6 e 5. Fórmulazinha, XA mais XB, YA mais YB. Então, substituindo o XA 2 e o XB 6, ó, 2 mais 6 dividido para 2 e 1 mais 5 dividido para 2. 2 mais 6, 8. E aí eu ainda tenho que dividir por 2. E 1 mais 5, 6. Quando eu dividir por 2, eu vou ter que o X médio é 4 e o Y médio é 3. Portanto, as minhas coordenadas do ponto médio são 4 e 3.